Estamos aqui no Comex Tech Forum. Meu nome é Rafael Cruz, eu sou diretor de Alianças e Relações Institucionais da LogComex. Boas-vindas a todos os ouvintes. A gente está aqui com o Lucas Ferraz, que acabou de dar uma palestra sobre a importância da transparência de dados para reduzir a assimetria de informação no ambiente de comércio exterior. E a ideia é fazer um papo, retomar um pouco o que foi apresentado e trazer alguns conceitos para os nossos ouvintes que puderam participar e querem ouvir um pouco mais, e para quem não pôde estar aqui no evento. Primeiro, obrigado, Lucas, por aceitar nosso convite. O Lucas é doutor em Economia e diretor do Centro de Negócios Globais da FGV, com larga experiência tanto no setor privado, como conselheiro de administração de diversas empresas como o Banco do Brasil, quanto no setor público, onde já atuou como secretário de Comércio Exterior no Ministério da Economia, 2019-2022, e secretário de Negócios Internacionais do Estado de São Paulo, 2023-2024. Além disso, possui vários livros e artigos publicados sobre o tema de políticas comerciais, cadeias globais, facilitação de comércio, BRICS e infraestrutura. Lucas, obrigado por aceitar nosso convite. Rafael, muito obrigado. É um prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês, ter participado desse evento belíssimo, né? E estar aqui agora conversando, digamos, de uma maneira mais informal, né, com vocês e com todos os ouvintes do canal da LogComex. Como você disse, eu venho aí já de 5 anos e meio, né, de setor público, 4 anos em Brasília, 1 ano e meio aqui no governo do Estado de São Paulo, mas sempre com um foco muito grande, né, na questão da necessária inserção internacional da economia brasileira. Então, esse foi tema, evidentemente, no meu trabalho nos 4 anos de Brasília, foi tema aqui também no Estado de São Paulo. Há toda uma percepção equivocada, né, muitas vezes, de que não há muito a ser feito em nível subnacional sobre o tema da desburocratização e inserção internacional de empresas. Nada mais equivocado, há muita coisa a ser feita. Então, para mim é sempre um prazer estar falando desse tema, né, e agora focado, né, como você já antecipou, numa barreira que não é menos importante do que outras barreiras, muito pelo contrário, é uma das mais importantes e que limita, sobretudo, a participação das pequenas e médias empresas no comércio exterior, que é a questão da simetria informacional. Aproveitando que você tocou nesse assunto, vamos voltar um pouco para a aula de economia. Vamos explicar para quem não pôde participar aqui do evento e entender um pouco mais de contexto, com a apresentação de PowerPoint e tudo. Me explica um pouquinho mais o que é o conceito de assimetria de informação. E aí, claro, como nossa base girando um pouco em Comex, a gente já começa a introduzir um pouco o tema do efeito que isso tem e a forma como isso impacta o dia a dia de quem atua no comércio exterior. Perfeito. A assimetria de informação, ela é uma das várias falhas de mercado, né, que a teoria econômica reconhece, que busca maneiras, né, de sanar, né, de contornar esse problema, mas ela ocorre justamente quando você tem um problema entre dois agentes, né, seja um consumidor, né, de um lado, seja um produtor de um lado. Então vamos falar num mercado onde você tem oferta e demanda, onde uma dessas partes é mais informada do que a outra parte sobre um tema relevante, sobre uma transação em questão, né? Então, eu cito muito em sala de aula um exemplo clássico, que é o exemplo da compra do carro usado, né? Você vai comprar um carro usado, você tem lá um valor que é ofertado, né, pelo dono do carro, mas o dono do carro certamente tem muito mais informações a respeito da qualidade daquele carro, né, do que você próprio. Então isso gera problemas, né? E aí no caso específico a gente está falando de um problema de seleção adversa, né? Que é justamente quando você está sob essa situação de assimetria de informação e não consegue precificar exatamente aquilo que você está comprando, a tua tendência é pagar um preço menor, né? E muitas vezes aquele cara que tem um carro bom, né, ele sai do mercado, ele desiste de vender, porque ele não consegue encontrar um comprador que de fato queira pagar o preço que ele está comprando. Então esse é um exemplo básico, né? Um exemplo de assimetria de informação, mas é evidente que também a gente pode transpor esse mesmo tipo de problema para o comércio exterior e com todas as consequências adversas que isso gera em termos de produtividade, competitividade, né? E acesso a mercados, enfim, uma infinidade de temas que a gente pode conversar. Perfeito. Então a ideia é que quando você tenta começar a trabalhar, digamos, vamos pegar um exemplo de alguém que está começando a trabalhar com comércio exterior, né?
Você já desenvolveu toda a tua cadeia de fornecedores, toda a tua cadeia de clientes, toda uma estrutura de consultores, de intermediários, e aí você começa a procurar o mercado externo, você não sabe por onde começar, e você precisa basicamente ter informação. Aonde você consegue essa informação? Você pode contratar empresas que atuam como intermediários, você pode contratar empresas que trabalham com dados, como é a Locomex, por exemplo. Mas no final do dia, o governo é o grande depositário dessas informações. Você, nesses anos de governo, como foi a tua visão, pensando aí do ponto de vista de governo, de política pública? Como esses dados eram disponibilizados para vocês? Existe uma diferença muito grande entre o dado que o governo tem para a política pública, o dado que o privado tem, e qual que é o nível ideal desse gap entre os dados que o governo tem e o que o mercado consegue ter? Olha, Rafael, essa é uma questão super importante. Eu acho que tem várias aí possíveis respostas e fatores, né, vamos dizer assim, que influenciam, né, na realidade que a gente enfrenta hoje. Trabalhar a questão, né, da transparência, eu diria que é quase uma obrigação do policymaker em Brasília, né? Baseado na premissa, né, como a gente já conversou, de que a falta de transparência ou a assimetria de informação em mercados, ela é prejudicial, ela leva a equilíbrios, né, que são inferiores sob o ponto de vista, né, do bem-estar social, colocando assim de uma forma bem geral e teórica, né? No caso especificamente do desligamento do Siscore, né, que foi um tema tratado aqui por nós, né, para exemplificar essa questão, né, da falta de transparência, eu acho que, em primeiro lugar, há uma falta de percepção, muitas vezes, né, de alguns órgãos do Executivo, aí no caso específico a Receita Federal com o Siscore, da importância de algumas informações, né, ou dessa transparência, né, para a formulação de políticas públicas. O que eu quero dizer exatamente? Não há ainda, e esse processo é um processo lento, eu acho que a gente trabalhou muito isso nos 4 anos de Brasília, junto com os colegas da Receita Federal, não há ainda uma sensibilização efetiva, né, do quadro técnico da Receita Federal, de que, de fato, o instrumento de trabalho deles é um instrumento que, claro, tem certas restrições, e o sigilo fiscal é uma delas, mas que, acima de tudo, são elementos, são ingredientes fundamentais para a formulação de política pública. Tá? Eu vou citar um exemplo que não está relacionado exatamente com a questão do Siscore, né, mas relacionado ao comércio de serviços. O comércio de serviços hoje é o comércio que mais cresce no mundo, né? Há várias evidências mostrando isso, né? A tecnologia impulsionou muito o comércio de serviços, né? Então aqui nós estamos falando de uma empresa como a Logicomex que pode amanhã decidir prestar serviço em outros países, e por que não? Né? A tecnologia hoje permite, né, a venda de serviços, a importação de serviços. E aqui um testemunho da minha dificuldade que foi dialogar muitas vezes com os técnicos da Receita Federal para sensibilizá-los de que serviço, né, política pública relacionada ao aumento da seção internacional de serviços é fator de aumento de produtividade para a economia, sobretudo para o setor industrial, que é um setor que emprega muito serviço, né, na fabricação de seus produtos. O próprio serviço, por exemplo, oferecido pela Logicomex, a gente pode considerar como um serviço que vai embutido na exportação ou importação de bens de empresas que contratam a Logicomex para fazer inteligência de mercado, né, para melhor se inserir nas cadeias globais e etc. Mas não há ainda, infelizmente, essa percepção muito clara da Receita Federal, né, de que a Receita deve ir muito mais além do que simplesmente pensar na questão arrecadatória, ou pensar de uma forma radical na questão do sigilo fiscal, que é a nossa percepção. Eu coloco aqui o radical, segundo a minha percepção, isso é uma atitude um pouco radical. Porque se houvesse essa percepção, essa sensibilidade de que, de fato, o instrumento de trabalho deles, e aí especificamente na questão dos dados de comércio exterior, é um instrumento vital, né, para a formulação de política pública e combate a práticas desleais de comércio, né, e que não há sentido em falar em substituição dessa base pelo Comex Stat, que é uma excelente plataforma, mas não é uma plataforma no nível de granularidade suficiente, né, para que a gente possa formular políticas públicas no nível micro, né, para que a gente possa, por exemplo, escolher quais são os nossos melhores fornecedores,
ou entender melhor quais são os mercados de destino que a gente poderia estar exportando aquele produto que muitas vezes a gente não explorou, para fazer um planejamento logístico mais eficiente. Eu mostrei aqui na palestra o quanto isso é importante para o Brasil, que na média paga custos de fretes maiores, né, do que seus pares, por problemas estruturais, por problema de remoteness, né, como os economistas chamam, nossa localização geográfica, né, faz com que as nossas rotas marítimas sejam pouco conectadas, né, e isso também tem a ver com pouco volume de comércio, infelizmente, que o Brasil ainda pratica, né, na economia global. Nós estamos aí entre as 10 maiores economias do mundo e não estamos nem entre os 25 maiores exportadores e importadores mundiais, né? É claro que se o Brasil comercializasse mais, evidentemente as nossas rotas certamente tenderiam a ser mais conectadas e o custo de frete cairia, né? E também tem a questão menos mencionada no debate público, que é a questão das barreiras tarifárias, né? Como temos ainda um país que tem barreiras acima da média dos seus pares, há toda uma literatura também sugerindo, mostrando com dados inclusive, né, que países que têm tarifas de importação maiores, né, pelo aumento do preço final do produto, né, incluindo a tarifa, isso faz com que haja uma diluição percentual do custo do frete no preço final do produto e as empresas, eu digo, né, as transportadoras acabem reajustando, né, o valor do frete em cima de produtos mais caros. A gente tem evidências nos Estados Unidos, eu falei isso na palestra, produtos que têm tarifas de importação maiores nos Estados Unidos pagam 17% a mais em frete do que produtos com tarifas menores, né? Aqui no Brasil a gente tem uma evidência muito interessante de uma aluna minha, inclusive, que foi a minha aluna de mestrado profissional na FGV, a Jéssica Strasbourg, e ela traz uma evidência de que o aumento de 1% na tarifa de importação poderia aumentar o custo do frete no país em até 3,7%. Então nós estamos falando de coisas que de fato impactam a economia, de coisas que de fato têm, né, influência em crescimento econômico, produtividade, geração de empregos, mas eu acho que, até pegando gancho com esse evento, Rafael, parabenizar vocês, porque talvez tenha sido a primeira vez que eu, enquanto secretário de Estado, seja do Brasil ou em São Paulo, tenho a oportunidade de dialogar com a plateia ampla, né, mostrando esses dados. Porque eu acho que muitas vezes o que falta no debate é a informação, né? Tanto lá em Brasília, como também muitas vezes da sociedade. Então, a partir do momento que iniciativas como essa são disseminadas, né, elas se tornam mais frequentes, a sociedade vai tomando consciência disso também, né, e vai pressionando, evidentemente, os nossos governantes, né, a tratarem essas informações, né, de uma forma, digamos, mais adequada sob o ponto de vista do bem-estar social e do crescimento econômico. Perfeito. Enquanto você estava falando, a minha mente estava indo exatamente para esse caminho, né? Até onde o ente privado pode colaborar nessa discussão, né? E aí eu estendo os parabéns também à Fundação Internacional para a Liberdade, a FIL, por estar realizando e encabeçando esse estudo, porque hoje mesmo teve uma notícia do ministro Haddad falando da intenção de tornar o Brasil um país mais relevante do ponto de vista de exportação, né? E aí, quando você vê isso do ponto de vista do poder público, naturalmente ele pode gerar incentivos, e isso passa por tarifas, mas não só. Mas há uma questão de qual é o mercado, qual é o modelo, qual é o produto que vai gerar mais efeito. A visão que eu estou tendo, e aí é muito interessante um gráfico que você apresentou no estudo de Nelson em 2015, que mostra a busca do ponto ideal entre a utilidade, o quanto o dado é útil versus o grau de confidencialidade, sigilo, que acaba sendo natural de quem está envolvido. E aí, o cronograma que você apresentou das ferramentas estatísticas levam a esse entendimento de que, ok, houve uma redução da quantidade de dados, do formato de dados disponibilizados, e você trouxe como oportunidade essa mudança agora da DI, né, para do INPE. Você participou desse processo quando você ainda estava no governo, da instituição e da discussão do Portal Único de Comex? Como é que você enxerga essa mudança, não só do ponto de vista de dados, do ponto de vista como um todo para o comércio, mas já esticando para essa lógica de um potencial novo sistema baseado em atributos e nas novas estatísticas que a gente vai passar a ter a partir de agora? Não, perfeito. Olha, participei bastante, né, até porque eu tive a honra, Rafael, de ter feito o primeiro estudo, né, quantitativo no Brasil, que buscou mensurar os impactos, né, econômicos da implantação do Portal Único de Comércio Exterior, né, lá em 2014, né, quando toda essa discussão começou.
Nós entramos no governo em 2019, em 2018, né, a parte de exportação do portal, né, a DUI já estava em operação, mas havia todo um trabalho a ser feito, né, com relação à implantação da DUIMP, né, o novo processo de importação propriamente dito. Então, fomos acometidos, infelizmente, pela Covid, isso tudo atrapalhou muito, atrasou muito o cronograma, né, de implantação. A gente queria ter tudo pronto até o final, né, do governo. Infelizmente, isso não foi possível. Mas o que eu acho que é de relevante aqui para esse debate que a gente está tendo, de trazer, né, você vê como as coisas são possíveis de serem feitas. Como a Receita Federal se engajou nesse processo. Sem a Receita Federal, né, no processo, né, do Portal Único de Comércio Exterior, na implantação do Portal Único de Comércio Exterior, nada teria sido feito. Mas isso foi um trabalho de sensibilização. Ou seja, a Receita Federal, né, compreendeu exatamente a importância da facilitação de comércio, né, como um instrumento, como uma ferramenta potente de inserção internacional. Então, isso talvez seja um exemplo, né, de que, assim como a questão dos dados ou o comércio de serviços, que talvez ainda esteja num estágio atrás, é sim possível, por meio do diálogo, por meio da sensibilização, por meio da racionalidade, convencer os nossos colegas, muitas vezes, né, seja no setor privado, seja na academia também, mas também no governo federal, né, da importância dessas políticas. Então, como você disse, nós estamos diante de uma revolução no comércio exterior brasileiro. Vale lembrar que mesmo antes da implantação total, né, do novo processo de importação, mesmo antes do desligamento, né, do Siscomex, DI, que começa agora em outubro, nós já conseguimos reduzir o tempo médio de importação do Brasil de 17 para cerca de 8 dias, simplesmente com a racionalização dos processos, né? Então isso vai ser uma revolução no sentido de que vai diminuir enormemente o número de licenças que eram colocadas muitas vezes de forma totalmente desnecessárias. Isso, inclusive, foi parte foi uma das vertentes das minhas políticas implantadas, né, enquanto secretário de Comércio Exterior, a simplificação, a desburocratização, né, do comércio internacional. E temos agora aí também a questão dos atributos, né, que eu acho que com a questão dos atributos a gente vai conseguir ter um nível de detalhamento interessante também dos dados, né, no nível de granularidade maior, e que, trabalhando essa questão, né, de uma forma que não é simples, tá? Aqui também não estamos vendendo nada muito simples, mas trabalhando essa questão, né, do sigilo fiscal, né, que deve ser preservado, né, ninguém tira aqui a razão da Receita Federal dessa preocupação, né, mas a gente também tem que, ao mesmo tempo, perceber, né, que o sigilo fiscal ele não é absoluto em si, né? Eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que ponderar, a gente tem que analisar exatamente o que está em jogo, né, e, de outro lado, o direito à informação, né, o direito à transparência, né, administrativa, né, dos órgãos federais, tudo isso, né, compõe esse novo quadro. Eu acho que, com um pouco de boa vontade, né, com debate, com conversas, né, com sensibilização a partir das melhores evidências internacionais, esse que é um ponto importante também, o mundo está caminhando nessa direção. A Receita Federal vinha caminhando na mesma direção do mundo até 2021. Né? Na palestra a gente mostra isso. A evolução institucional das plataformas era excelente, era surpreendente até sobre alguns aspectos. Né? Eu fui usuário do Alice Web, até brinquei na minha plataforma, minha tese de mestrado eu fui usuário, usei os dados do Alice Web, e eu me lembro que eu apresentei essa tese, mas a gente perguntava, mas já existem esses dados? Eu falei, já, estão disponíveis, site da Receita Federal, blá, 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 blá. Então, assim, e aí a gente é acometido, né, digamos aí, surpreendido, melhor dizendo, em 2021 com um desligamento sumário, né? Eu estava no governo como secretário de Comércio Exterior, te digo com toda sinceridade, nem eu fiquei sabendo depois. E aí tentamos entrar num diálogo com os colegas da Receita Federal, mas a decisão já estava tomada, né? E aí eles falaram, não, a gente vai continuar conversando, a gente vai buscar uma outra forma, né, de substituir o sistema, e infelizmente o que a gente observa até o momento é que isso não aconteceu. Então, assim, mais respondendo objetivamente, acho que nós estamos diante de uma nova janela de oportunidade, de uma nova massa de dados que será gerada a partir da implantação, né, do Portal Único de Comércio Exterior, agora com o novo processo de importação, e é o momento da gente retomar esse debate. Eu acho que o momento é ideal. E passando um pouco, imaginando que a gente tenha de fato um sistema novo, que passa um pouco mais de informações e distribui melhor essa informação entre os players e os stakeholders relevantes, né? Você trouxe um dado muito interessante do Quênia, que mostra o lado positivo, ou seja, um aumento de receita, né? Então, você teve nesse estudo de 2023 uma indicação de que menor assimetria de informação no mercado
gerou um aumento de formalização das empresas em até 20%, aumento de número de mercados de origem e destino entre 7% e 11%, o aumento do número de produtos exportados em 8% e uma redução do preço médio de bens importados em até 7%. Então, quando você olha para isso, você vê importar mais barato, exportar mais caro e você aumentar o teu range de possibilidades, ele faz com que você tenha um acréscimo de receita, e aí você mostra alguns estudos disso. Mas além disso, a gente tem outros usos possíveis, que aí a gente olha para outra ponta. Deixar de perder também é uma receita. Claro. E aí você começa a olhar para defesas comerciais, você começa a olhar para produtos de compliance. Então, você trouxe alguns exemplos, especialmente pensando em mercado financeiro, de possibilidades do Brasil reduzir outras ineficiências de mercado a partir de dado, além da receita. No dia a dia, na Logcomex, a gente percebe muito isso. Então, a gente tem alguns cases de clientes que mostram o quanto a eficiência melhora tanto a abertura de novas linhas de produto, como a eficiência efetiva de operação, a partir de mais conhecimento, por exemplo, de dados de embarque, etc. Na tua visão, nesse estudo que vocês estão fazendo, quais seriam essas frentes que você enxerga de potencial benefício de redução dessa simetria a partir de um novo sistema, a partir até mesmo das empresas? Acho que a gente pode entrar nisso depois, mas a informação não só está no governo, a informação também está entre as empresas. Mas quais são os principais elementos que você vê de benefício, de impacto macro para o Brasil? Perfeito. Antes da gente entrar aqui no specifics, né, que a gente está conversando de barreiras informacionais, é importante deixar claro que, evidente, nós estamos falando de uma dimensão apenas, né? Quando a gente fala de inserção internacional, a gente tem que abrir mais o leque. A gente tem outras barreiras também que influenciam o comércio exterior, chamadas não tarifárias, né? Você tem barreira técnica, você tem barreira sanitária, né? Você tem a própria facilitação de comércio, que são os atrasos portuários, as tarifas de importação que a gente enfrenta para importar ou mesmo para exportar, né? Mas eu acho que o que a gente traz de interessante aqui nesse debate, né, é a dimensão, né, como já foi dito, da transparência, mas talvez de uma forma que as pessoas nunca tenham pensado antes, né? Porque é exatamente o que eu acabei de dizer. Quando a gente olha para o debate sobre inserção internacional, todo mundo fala desses temas. Quantas vezes a gente ouviu falar de transparência? Quase nunca, né? Começou recentemente, Rafael, uma literatura, e há inclusive uma iniciativa puxada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, sobretudo focada em pequena e média empresa. Então esse é um ponto fundamental, já respondendo parte da sua pergunta. A simetria de informação é mortal para a pequena e média empresa. Essas empresas são as empresas que mais empregam no país, né? Todos nós sabemos disso, né? A gente tem cerca de 40%, né, das empresas que exportam no Brasil são micro, pequenas e médias empresas, mas elas não representam nem 1% do total exportado pelo país. Então elas estão lá exportando, mas exportando muito pouco. E qual é a questão que envolve isso? Se elas exportam muito pouco, elas infelizmente não estão conseguindo utilizar o comércio exterior para aquilo que ele é mais benéfico, que é a criação de escala, né? O aumento da produtividade a partir da escala também, você reduz o custo médio, você necessariamente tem incentivos para adotar tecnologias novas para se manter no mercado exterior, né? Então isso não está sendo, digamos, totalmente utilizado, né? Totalmente trabalhado, dados os números que a gente tem de uma participação até relativamente alta, não tão alta se a gente comparar a outros países, mas relativamente alta, 40% ali das empresas, mas uma parcela ínfima de produtos que são exportados, né? Então a gente tem que trabalhar as barreiras, né? A barreira informacional é importante? Não, como eu disse, é importante, não é a única, tem outras também que elas enfrentam, né? A própria burocracia portuária, né, que o portal está trabalhando, né? O próprio fato da gente ter poucos acordos de comércio. Então o Brasil hoje ainda é um país que quando exporta, 13% do que exporta apenas tem tarifa preferencial. O resto paga tarifa. A média mundial é 60, 70. Então a gente tem várias desvantagens, né? Mas no que tange especificamente a questão da simetria de informação, eu acho que vale aqui um exemplo, né? Um pequeno e médio exportador, produtor, ele desconhece a demanda internacional dele. Então é de novo a simetria de informação. Eu sei o que eu produzo, mas o cara que pode comprar, ele não sabe nem que eu existo. Ele não sabe nem onde é que eu estou localizado, né? Então você tem hoje, por exemplo, tecnologia que consegue quantificar o quanto isso é uma barreira importante ou não, né? O quanto isso pode impulsionar as exportações. Então vamos dar um exemplo. O BID tem uma plataforma chamada Connect Americas.
Tá? O que é essa plataforma? É uma plataforma eletrônica que congrega aí cerca de 140 países, né, mais de 120 mil CNPJs, né, em 140 países conectados nessa plataforma. E você vai lá com a sua empresa, Rafael, você é um micro, pequeno empreendedor, vai lá com a sua empresa e se conecta na plataforma, tá? E coloca o seu produto lá. Automaticamente, quando você coloca o seu produto nessa sua plataforma, você tem acesso a mais de 100 mil CNPJs em 140 países. Você sabe qual é o impacto disso? O que você está fazendo? Você está reduzindo a simetria de informação. Justamente aquela barreira que existia de você não ter a menor ideia de quem comprar, né? O cara vai abrir a internet e ele vai ficar sabendo que você está vendendo aquele produto, vai te mandar um e-mail e vai falar, olha, eu quero comprar seu produto. Tem gente fazendo isso no Instagram, né? Olha como o mercado vai criando subterfúgios para conseguir, né, circunventar a questão da simetria informacional. Eu conheço gente que vende produto no Instagram, inclusive exporta pelo Instagram, né, faz esse comércio. As empresas do Conect Américas, Rafael, que se conectaram lá, tem um estudo que saiu recentemente das empresas peruanas. As que se conectaram chegam a exportar até 17% a mais, micro pequenas empresas, em relação às que não se conectaram. Então nós estamos falando de fato algo que é muito importante, né? Agora, se eu consigo ter as informações, né, publicadas, né, disponibilizadas pelo governo, né, sobre mercados de destino, sobre mercados de origem, sobre preços, né, sobre que tipo de produto está sendo ali comercializado, ninguém está interessado em saber quem é o CNPJ, entendeu? Isso é uma bobagem. Isso acontece, claro, isso é cauda, como a gente diz na estatística. Pode ter meia dúzia ali que esteja interessado nisso, mas a grande massa usa os dados para fazer inteligência de mercado, para se conectar em cadeias globais, para acessar novos mercados, e os estudos mostram isso, o quanto isso impacta em termos de aumento, né, na margem intensiva e extensiva, ou seja, quanto você exporta mais e quanto você ganha em termos de mais mercados, tá certo? Então, nós estamos falando aqui, está totalmente em linha, né, com o que a gente viu nos estudos. Então, é algo realmente que pode fazer a diferença, né, e a gente espera, como eu disse, né, com iniciativas como essa, que a gente consiga, de fato, sensibilizar as pessoas da importância, né, dessa simetria informacional e do quanto isso impacta no comércio exterior e na economia em geral. E esse é um ponto interessante de você pensar, porque trabalhar com dados não é algo tão simples, né? A gente fala da disponibilização de dados melhores, mas não necessariamente você ter acesso a uma grande massa de dados, de todas as informações possíveis, e você não saber trabalhar com elas, que infelizmente é a maior parte das empresas brasileiras, não tem essa realidade de saber trabalhar, saber como enxergar aquele dado. Então você precisa não só de empresas e consultorias que acabam ajudando, dando essa visão, mas muito de associações. As empresas setoriais ajudam nessa distribuição, nessa quebra do dado macro para tentar encontrar. É o exemplo que você deu. Muitas vezes a pessoa acaba procurando por um CNPJ, menos porque ela quer o CNPJ, mais porque ela quer o modelo. Exato. Olha, aquela empresa eu sei que conseguiu fazer isso. Como Exato. que ela fez? Para onde ela está olhando? Né? Então você tem formas diferentes de encaixar isso. E uma das conversas que a gente tem percebido no mercado cada vez mais é uma visão um pouco maior do efeito de rede. Então você buscar não somente esperar do governo, isso acabou acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil, de uma economia que era muito dependente do governo, era muito flutuante a partir de política pública, e com toda a variabilidade que a gente teve de política nos últimos 10, 15 anos, as empresas aprenderam, olha, eu vou esperar menos do governo e vou fazer mais por conta própria. Então esse efeito de rede, essa busca de modelos de coalizão, eles têm aumentado. A gente vê isso no mercado nacional. O mercado internacional ainda para o Brasil não ainda a gente ainda não tem essa cultura, mas é algo que a gente vem percebendo cada vez mais. Então a gente tem formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Sim. Seja a partir de uma parceria entre as empresas, seja a partir do governo. Se as duas trabalharem em conjunto, ainda melhor. E aí a gente vê algumas instituições como Fiesp, como CNI, buscando tentar liderar um pouco isso ou se envolver. Mesmo na época do Siscore, a CNI foi alguém que levantou a mão a partir de uma nota técnica contra a saída do Siscore. Exato. E aí só um comentário também um pouco em relação ao que você tinha falado anteriormente, né, do ministro Haddad ter falado da questão da importância da exportação, né? É claro que o Brasil, a gente sabe, tem uma corrente de comércio, como eu já mencionei aqui no início do nosso programa, ainda muito aquém do que poderia ter, né, em termos de participação no comércio exterior. Mas uma coisa é importante que se diga, né? Não há país grande, não há grande país exportador que não seja grande país importador também.
Então a gente tem que estar olhando para os dois lados, né? A gente tem que pensar em exportar, pensar em importar, e essas duas coisas andam juntas. Quando você importa muito, você exporta muito. É difícil você encontrar um país que seja um grande exportador, né, sem importar nada ou importar muito pouco. Como a gente vai precisar importar, né, para nos tornarmos mais internacionalizados, para aumentarmos a nossa produtividade, é fundamental que os mecanismos de combate à prática desleal de comércio estejam ativos e funcionando de maneira eficiente, né? Porque como você precisa trazer as importações, evidentemente que a gente quer atrair importações que sejam importações legais, né? Que seja comércio efetivamente saudável, né? E aí é importante fazer um outro gancho, que também foi feito na minha fala durante a apresentação, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. O momento da economia global é um momento muito complexo, né? A gente está falando de um momento de guerra comercial China e Estados Unidos que pode se intensificar, né, a partir das eleições de novembro, né, lá nos Estados Unidos, dependendo de quem ganhar. Mas mesmo que não ganhe o Trump, que vem falando muito em impor mais tarifas, 60% contra a China, mesmo que seja a Kamala Harris, também não inspira tanto otimismo, porque as políticas protecionistas elas foram mantidas, né? E elas vêm acontecendo bem ou mal aos poucos também, né? Você viu agora a tarifa para carro elétrico, né? Contra os carros elétricos chineses, né? Nos Estados Unidos, né? E outras medidas que vêm sendo tomadas nessa linha, né, do decoupling, né, de você desconectar as cadeias de suprimentos, né, entre China e Estados Unidos, e os Estados Unidos buscar outros parceiros entendido por eles mais confiáveis. Então, tudo isso é um momento complexo que vai gerar excesso de oferta no mercado mundial de muitos produtos, né? E quando a gente fala de excesso de oferta, não tenha dúvida, vai aumentar, né, a questão das práticas desleais, a questão da fraude. E os mecanismos, as alavancas, né, de fiscalização precisam de estar ativas. E, infelizmente, a principal alavanca, que era o Siscore, foi desativada. Mas eu não quero passar uma mensagem pessimista, não. Eu acho que a gente tem condição, né, como já dito, a partir dos novos dados do Portal Único, dessa nova massa de dados, dialogar, sensibilizar, convencer a partir, né, de elementos concretos de que a gente precisa, de fato, reativar um sistema alternativo. E acho que a mensagem que fica, não só da tua palestra, mas da nossa conversa, é que não adianta também você olhar para mais transparência, mais dados, ponto. Não. É importante uma conversa razoável, porque a gente concorda. É natural que um nível de sigilo é necessário. É importante você encontrar, de fato, saber ajustar um pouco mais esse dial, né? Saber girar um pouco mais essa que vai para um lado ou vai para o outro. O que os dados mostram, o que a gente tem percebido é que foi um pouco demais para o outro lado. A gente precisa voltar um pouco mais isso. Exato. Não é um pêndulo, não vai 100% para um lado, 100% para o outro. Exato. Vamos deixar esse equilíbrio encontrar, e esse equilíbrio deve ser discutido entre todos os envolvidos. E aí, acho que o grande ponto é esse, né? Com um aumento e uma melhoria na forma como isso é apresentado, a gente consegue ter um pouco mais de segurança na questão de defesas e barreiras comerciais e compreensão de compliance, etc. Mas também a gente tem um potencial de ganho. Essa é a lição que fica um pouco na minha cabeça a partir tanto dessa conversa contigo. Obrigado pela participação, quanto da tua ótima palestra aqui no evento. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Lucas. Valeu. Obrigado a todos.